dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa sexta-feira, dia 31 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o TikTok, que anunciou ontem que o artista The Weeknd vai fazer um show na plataforma no dia 7 de agosto. O app comentou que o show está programado para começar às 9h30 aqui da noite no horário de Brasília, e eles comentaram também que ao invés de ser um vídeo ao vivo lá com The Weeknd, a apresentação vai ser de um avatar imersivo que o pessoal pode interagir lá, mas não comentaram muito como é que vai funcionar isso aí. Esse show também vai servir para o TikTok levantar dinheiro lá para o instituto chamado Iniciativa de Justiça Social, e caso você queira saber mais sobre o evento, tem link aqui na descrição. E ainda sobre plataformas sociais, a Snap, depois de bastante atraso, divulgou o primeiro relatório aí da empresa a respeito de diversidade e mostrou, que tem muita coisa a fazer ainda. Ela comentou que as mulheres, por exemplo, compõem só 17% das equipes técnicas e só 7% lá de cargos de liderança da empresa. Já negros compõem só 4% da companhia e hispânicos compõem 6,8%, e esses números, por sinal, foram um aumento bem grande em relação aos 0,6% de negros e 0,5% de hispânicos aí que tinha na metade do ano passado. A Snap reconheceu que está bastante atrás aí de onde ela devia estar em relação a esse assunto e prometeu, por exemplo, que dentro de 2 anos quer dobrar a quantidade de mulheres em cargo de liderança, também na parte técnica, e ela prometeu também que quando assuntos são negros e hispânicos, outras minorias também, quer dobrar a quantidade até 2025, aí funcionários representando a empresa. Bom, e agora eu vou falar sobre a Reuters, que comentou que logo a Europa vai confirmar uma investigação da compra da Fitbit por parte do Google. A intenção dessa compra de mais de 2,5 bilhões de dólares foi anunciada pelas empresas já faz uns meses, e aí de lá pra cá o que rolou foi que bastante gente começou a especular que podia ser bloqueada essa compra por questões de competitividade aí, então ia pintar essas investigações. Aí agora parece que a Europa vai mesmo investigar se essa compra da Fitbit tem uma vantagem competitiva injusta aí pro Google, em relação a esse mercado, e aí perguntado sobre isso, o Google, claro, comentou que tem bastante espaço aí para todo mundo, mesmo com a compra, se for aprovada essa compra da Fitbit. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Uber está lançando por enquanto só em São Paulo uma categoria nova de trajetos chamado Uber Táxi. Aí, como o nome indica, claro, ele serve para você chamar um táxi de verdade e não os carros tradicionais que fazem parte do aplicativo. E a vantagem disso, aqui em São Paulo pelo menos, é que ao pegar um táxi dá para andar pela faixa de ônibus, que é mais rápido, especialmente quando tá trânsito. A Uber comentou que nesse caso a cobrança do trajeto é feita depois, com base lá no preço que fica fixado no taxímetro. E caso você queira saber mais sobre o Uber Táxi, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, tem pulseira nova, 2 na verdade, telefone novo também da Xiaomi, que foram anunciados aí recentemente. Ela anunciou o Redmi 9 por R$ 1.900, e ele é um telefone de entrada com 4 câmeras na parte de trás, com o principal de 13 megapixels, tela de 6,5 polegadas, 4 GB de RAM e 64 GB de espaço e bateria de 5.020 mAh. Já as pulseiras que ela anunciou por aqui foram a Mi Smart Band 5 e 4C. A Mi Smart Band 4C é a mais básica, tem um design um pouco mais quadrado lá e vai chegar custando R$ 300. E enquanto isso, a Mi Smart Band 5 tem um design que é um pouquinho mais moderno, mais arredondado, tem mais opção para acompanhar o sono, por exemplo, no exercício também em saúde, e custa R$ 500 aqui no Brasil. Bom, continuando com as notícias sobre o país, os Estados Unidos ameaçaram o Brasil caso ele permita que as operadoras façam negócio com a Huawei em relação à estrutura de 5G. O embaixador americano comentou que se o Brasil permitir que isso aconteça, ele vai sofrer as consequências, seja lá o que isso significa, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E falando na Huawei, o Instituto Canalys comentou que ela conseguiu ultrapassar a Samsung na quantidade de telefones vendidos no último trimestre aí, nas vendas globais. O Instituto comentou que na comparação ano sobre ano, teve uma queda de 5% em venda de telefones da Huawei, com 55,8 milhões de unidades, mas ainda assim ela ficou à frente da Samsung, que teve um tombo de 30% na comparação ano sobre ano e vendeu 100 mil unidades a menos que a Huawei. E já que eu tô falando sobre vendas da Samsung, ela divulgou aí o relatório fiscal do último trimestre. Ela disse que apesar dessa queda aí de venda de telefones, conseguiu aumentar o lucro dela em 23% na comparação ano sobre ano, e disse que isso aconteceu por conta do aumento grande aí na venda de memórias para PCs e data centers pelo mundo. Ainda assim, ela comentou que o faturamento dela caiu 6% aí na comparação ano sobre ano, mas por outro lado adiantou já que está otimista em relação ao próximo trimestre pela retomada aí de venda de telefones pelo mundo.
Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou um app de backup, aí tanto para Android quanto para iOS, chamado Google One. Ele serve para centralizar coisas, tipo as fotos, Gmail também, arquivo do Drive lá também, e backups de contatos que a pessoa tem no telefone. E aqui no Brasil, pelo menos, ele custa R$ 7,00 por mês, em troca de 100 GB lá de espaço de armazenamento. Existem umas diferenças de recursos, funcionalidades também disponíveis aí para o Google One, na comparação entre o iOS e o Android. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Spotify, a empresa lançou o podcast da Michelle Obama, chamado The Michelle Obama Podcast, com recurso bacana de compartilhamento de conteúdos. Nesse podcast, o que ela vai fazer? Vai se entrevistar pessoas que vão desde celebridades, tipo o apresentador Conan O'Brien, até os parentes lá, familiares da Michelle Obama. E aí, para ajudar a divulgar a coisa toda, o Spotify fez umas espécies de uns cards, com frases lá ditas durante o episódio pra galera publicar em redes sociais. O compartilhamento de pequenos trechos de podcast sempre foi um desafio, difícil aí fazer esse tipo de coisa espalhar em redes sociais, e agora resta ver, se essa solução aí vem placar pelo mundo. Bom, e já que o assunto é podcast, deixa eu tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alura, cursos online de tecnologia, pelo patrocínio aqui do Loop Matinal. No momento Alura de hoje, eu vou falar sobre os cursos que ela tem, para quem está pensando em começar a fazer um podcast e produzir podcast também. E eles incluem, por exemplo, cursos que ensinam desde a concepção, publicação também, fala da parte de captação, edição, renderização também, tem de produção e pós-produção de áudio, para fazer a sonoplastia, aquela coisa toda aí, deixar o podcast bem bacana, e por aí vai, bastante coisa que eles têm sobre podcasts. Com os planos da Alura, você consegue fazer quantos cursos quiser, quantas vezes quiser também ao longo de um ano, e você que é ouvinte aqui do Loop Matinal, faz sua matrícula nos planos que ela oferece com R$100 de desconto. Então, se você quer aprofundar uma coisa que você já sabe, ou aprender algo novo aí também, não só para fazer podcast, mas todas as partes e a dotação da tecnologia, acessa lá, alura.com.br/Loop Matinal. Lá você consegue ver os mais de 1.100 cursos que ela oferece em todas as áreas de atuação da tecnologia. E aí, para fazer a sua matrícula no plano que você escolher para estudar durante um ano, tem R$100 de desconto. Então, mais uma vez, acessa lá, alura.com.br/Loop Matinal. Muito obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, e agora eu vou falar sobre aqueles depoimentos feitos pelos CEOs da Apple, da Amazon, do Facebook e do Google também, frente ao Congresso americano que rolou nessa semana. E especificamente hoje o que eu vou comentar são documentos que foram publicados pelo Congresso que mostram as práticas anticompetitivas das empresas. Um dos documentos mostra, por exemplo, que todo mundo já sabia, que o Zuck viu o Instagram como uma ameaça ao Facebook. Foi por isso que o Facebook acabou comprando o Instagram. E esses documentos, inclusive, provavelmente vão ser usados aí contra o Facebook para mostrar que essa é uma prática sistemática que eles têm. Não foi isolado lá, só contra o Instagram. Já no caso da Amazon, um documento mostrou, por exemplo, que eles enfraqueceram um concorrente, para poder comprar o concorrente aí de fraldas por um preço bem mais barato do que era antes. E enquanto isso, no caso da Apple, pintaram vários documentos que mostram uma parte bem feia aí da operação da empresa. Um dos documentos comprovam, por exemplo, que a Apple fez sim um acordo exclusivo com a Amazon, de 15% só de participação lá de vendas na App Store, mesmo ela falando que todo mundo é tratado igual, que também é uma coisa que todo mundo já sabia, mas agora pintou a confirmação. E um segundo documento mostrou também que em algum momento faz um tempo, a Apple pensou em cobrar 40% aí de comissão dos desenvolvedores, mas não tá claro aí quando que isso aconteceu nem por quê, se é assim em todas as categorias. Já um terceiro documento mostra que por conta de uma birra do diretor de marketing da empresa, é por isso que não dá para comprar livros do Kindle, direto lá pelas coisas do iOS, e caso você queira saber mais sobre tudo isso, tem links aqui na descrição. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, ela divulgou no fim do dia ontem o resultado fiscal aí do último trimestre e mostrou que foi um recorde aí pro terceiro trimestre fiscal da empresa até hoje. Na comparação com o terceiro trimestre fiscal dela no ano passado, ela faturou 11% a mais e conseguiu lucrar 12% a mais. E ela detalhou também, que a divisão de iPads foi a que mais cresceu aí na comparação ano sobre ano, com 31% aí de aumento em faturamento. Aí em seguida vieram os Macs com aumento de 21,6%, a parte de vestíveis, acessórios também com aumento de 16,7%, a parte de serviços aumentou 14,8%, e aí em último lugar, da parte de categorias, ficou a divisão do iPhone com crescimento de 1,7%, ou seja, bem estável numa comparação ano sobre ano. Por outro lado, quando o assunto é grana, o iPhone, apesar do crescimento bem pouco, aí na comparação ano sobre ano foi o que mais faturou, com 26,4 bilhões de dólares nesse trimestre, e a parte de iPads, apesar de ter sido o que mais cresceu na comparação ano sobre ano, faturou 6,6 bilhões, à frente só de serviços lá, com faturamento um pouco menor. A Apple comentou que por conta da bagunça do coronavírus, não quer arriscar, dar uma previsão para o faturamento desse próximo trimestre, e caso você queira saber mais sobre o relatório, tem link aqui na descrição. É
isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, ou um serviço, ou um produto bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Lura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!